Dor no estômago, azia, náusea, vômitos. O vídeo de hoje é sobre gastrite e refluxo. Como que essas duas patologias podem afetar o meu desenvolvimento muscular e a minha qualidade de vida em geral. Achou interessante? Então bora pro vídeo que o hoje tá top. Valeu, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da oitava fase, e é um prazer estar levando conteúdo para vocês, pessoal. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam, deixem as suas dúvidas aí embaixo ou lá no Instagram. Vou deixar aqui o Instagram embaixo para vocês estarem seguindo. Lá vocês tiram dúvidas no direct, enfim, como vocês quiserem. Deixem suas dúvidas, não levem dúvidas para casa ou levar essas dúvidas para dentro de vocês e não fiquem com dúvidas. Perguntem aí embaixo. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo então. Hoje eu vim falar sobre gastrite e refluxo. Ambos estão íntimos, estão geralmente lado a lado. Beleza, pessoal? O que é cada um dos dois? A gastrite, pessoal, como todo mundo já sabe, ou quem não sabe, é uma inflamação da mucosa gástrica. E o refluxo nada mais é que a saída do conteúdo gástrico para o esôfago. Geralmente acontece por um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. E aí o suco gástrico vai até o esôfago e lesa o esôfago. Beleza? É isso que geralmente acontece. Onde mora o problema para quem quer desenvolvimento muscular e ganho de hipertrofia? Eu vou começar pela gastrite. A gastrite, pessoal, ela pode ser dividida em duas causas. Claro que a etiologia, ou seja, os fatores causais para uma gastrite, são muitos, mas a gênese ou o comportar-se dessa doença se baseia em duas etiologias, ou dois modos de se apresentar, que é hipocloridria e hipercloridria. O que é isso? Excesso de ácido clorídrico e diminuição de ácido clorídrico. Tá, beleza. O que isso tem a ver com a gastrite? Bom, vamos por partes, pessoal. Quando a gente se alimenta, o que acontece? O alimento chega até o estômago, geralmente uma refeição copiosa e tudo mais, o alimento chega ao estômago e esse estômago vai se encher de suco gástrico, que no caso aqui tem bastante ácido clorídrico para quebrar as proteínas, até mesmo destruir bactérias que vêm junto, enfim, fazer toda essa ação. Normalmente o nosso corpo ele tem uma barreira de muco na nossa mucosa e essa barreira de muco ela protege o estômago de, no caso, ser agredido pelo suco gástrico, o ácido clorídrico e afins. Ok? Geralmente tem essa proteção, então não tem nenhum problema mais. Ok? O grande problema, pessoal, é quando isso foge do fisiológico, ou seja, algo patológico. A gente tem uma barreira de muco que está em cima da mucosa gástrica, ou seja, o alimento chegou, tem uma mucosa ali e tem um muco que protege da agressão do suco gástrico, do ácido clorídrico, enfim. Quando a gente tem uma diminuição desse muco, é óbvio que o suco gástrico vai entrar em maior contato com a mucosa. Entrando em maior contato com a mucosa, ele vai lesar o quê? A mucosa gástrica, gerando uma inflamação. Bem louco. Esse é um dos problemas, né, no caso que leva à gastrite. Mas, às vezes, a mucosa está bem preenchida por esse muco. Esse muco está lá protegendo tudo certinho, tudo bonitinho. Mas o excesso exacerbado ou o excesso suprafisiológico, ou seja, mais do que o preciso, acaba mesmo assim lesando aquela mucosa. Ele acaba passando esse muco e acaba lesando aquela mucosa gástrica, gerando a inflamação também. Então, essa primeira gênese de gastrite, que é pela hipercloridria, ou aumento de suco gástrico, aumento de ácido clorídrico propriamente dito, acontece por essas duas formas. Ou a mucosa ela não tem essa proteção adequada de muco, ou existe um exacerbamento de produção de suco gástrico, ácido clorídrico em si. Mas por que que essa mucosa, no caso, ela não está sendo recoberta de forma eficiente pelo muco? Pessoal, tem muitas pesquisas e muitos achados, né? Estresse é um dos fatores que acaba estimulando ou diminuindo a produção desse muco. Anti-inflamatórios acabam prejudicando a produção desse muco. Portanto,
tome cuidado com anti-inflamatórios. Inclusive, pessoal, alguns analgésicos também têm anti-inflamatórios. Então, cuidado com o uso de anti-inflamatórios, pois eles acabam afetando a produção desse muco que protege a barreira gástrica, beleza? Então, medicamentos afetam essa barreira de muco, estresse acaba afetando muito essa barreira de muco, e o estresse tem outra via também, porque ele estimula ainda mais a produção de ácido clorídrico, suco gástrico. É mesmo, é? Então tem essas duas vias que o estresse é prejudicial para a gastrite, para levar a gastrite. Porque além de ele dificultar a produção desse muco que protege a mucosa, ele também estimula a superprodução de ácido clorídrico, no caso também suco gástrico em geral, que leva à lesão da mucosa. Bebidas alcoólicas também ajudam na formação e proliferação desse suco gástrico, dificultam também a contenção, no caso de evitar uma gastrite, então eles aumentam as chances de gastrite. E a alimentação em si, ela pode ou ser uma auxiliadora para desenvolver uma gastrite? Sim, também, pessoal. Existem alimentos que eles acabam estimulando uma maior liberação de suco gástrico para dar conta daquela alimentação. Às vezes uma alimentação muito copiosa, ou seja, exagerada, acaba estimulando mais suco gástrico para ser liberado, óbvio, para dar conta, ok? Isso é fato. Mas às vezes um simples alimento acaba estimulando demasiadamente a produção de suco gástrico. Então aqui fica uma dica importante. Nós que a gente busca desempenho muscular, desenvolvimento muscular, é interessante a gente saber quais alimentos a gente pode ingerir e quais alimentos a gente deve não ingerir. E eu vou dizer por que isso depois, tá bom? Tá, Jorge, tu explicou a questão da hipercloridria, mas é a hipocloridria, por quê? Se eu vou ter pouco ácido clorídrico, por que vai lesar da mesma forma e gerar uma gastrite? Simples. Quando esse suco gástrico é formado, a gente tem que entender que ele não é só produzido por ácido clorídrico, ele tem enzimas como a pepsina e tudo mais. Algumas enzimas e tudo mais acabam estimulando também a produção de ácido clorídrico. Agora pensa comigo, se o nosso corpo percebe que tem baixo ácido clorídrico, o que ele vai fazer? Tá, a composição do suco gástrico tem ácido clorídrico, mas essa composição tem pouco ácido clorídrico. O que eu vou fazer? Aumento a quantidade de suco gástrico para gerar um aumento proporcional também, em conjunto, de ácido clorídrico, para gerar uma compensação, através também de elementos que constituem o suco gástrico, como pepsina, enfim, acaba estimulando ainda mais a produção de ácido clorídrico, ou seja, ele vai gerar um aumento de ácido clorídrico às custas de um aumento grandioso de suco gástrico. E com isso ele vai acabar lesando a mucosa gástrica do mesmo jeito. Tudo tranquilo aqui para vocês, pessoal? Tá, e quais são as causas de hipocloridria, Jorge? Doença autoimune, bebida alcoólica, tabagismo e alguns elementos que compõem a hipercloridria, o que gera a hipercloridria também gera aqui a hipocloridria, né? Então, comidas gordurosas, né? Então, alguns elementos que compõem a hipercloridria também estão responsáveis aqui, beleza? Alguma deficiência de vitaminas também gera isso no paciente em si, ok? E o tratamento? Aqui que entra o pulo do gato. Geralmente a gente utiliza inibidores de bomba de prótons. No caso, ele vai gerar uma alcalinização do pH gástrico. E aí não vai lesar tanto a mucosa gástrica. E aí que mora o grande problema. Por que que aí gera grande problema? É óbvio, pessoal, que o uso de inibidor de bomba de prótons é interessante, o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, enfim, é interessante, sim, porque a gente não pode deixar esse ácido clorídrico, esse suco gástrico sempre lesando aquela mucosa, a gente não pode também. Contudo, à medida que a gente utiliza esses medicamentos, e muitas vezes as pessoas estão utilizando de forma errada, sem prescrição médica, sem orientação médica, e por um tempo que é indeterminado, às vezes a pessoa utiliza por anos e não é para fazer isso. A mucosa gástrica se regenera em 4 semanas se a gente tiver um tratamento adequado. A questão aqui é que a gente deve tratar a mucosa gástrica por umas 4 semanas e depois disso a gente ter uma reeducação alimentar.
mas não tomar demasiadamente, no caso, o inibidor de prótons para, no caso, evitar a gastrite e tudo mais. E o que acontece com isso? À medida que a gente faz o uso de inibidor de bomba de prótons erroneamente, eu estou falando erroneamente, isso acaba gerando um problemão. Como assim? Lembra que o ácido clorídrico, o suco gástrico em si, ele é responsável pela digestão e quebra de proteínas. Ele é irresponsável por isso. E além disso, ele também protege a mucosa gástrica de infecções e tudo mais. Mas tem outra coisinha que ele faz também. Quando essas proteínas elas estão ali sendo digeridas e tudo mais pelo suco gástrico, show, elas vão ser quebradas em aminoácidos, enfim, né? Ou vão ser quebradas de uma forma legal e vai para o intestino. Se essas proteínas forem de maneira errônea, ou seja, não forem bem digeridas pelo estômago, elas vão para o intestino da sua forma atual, na sua forma verdadeira quando a gente ingeriu. A gente não gerou uma digestão completa dessa proteína. Por conta dessa proteína estar indo para o intestino de uma forma errada, pode gerar sintomas intestinais, como diarreia, constipação e má digestão também dessas proteínas. Então, para aqueles que buscam o desenvolvimento muscular, a questão de uma má absorção de proteínas acaba afetando o desenvolvimento muscular em si. E aqui mora outro problema, porque se essa proteína não está sendo quebrada de forma certa, de forma adequada, ela pode gerar também um crescimento bacteriano intestinal que não era para ser gerado. E esse crescimento bacteriano pode gerar sintomas desse paciente, como eu falei, diarreia e tudo mais. Dá para entender por que, que o uso errôneo, pessoal. Não estou dizendo que a pessoa não pode usar inibidor de prótons, desde que bem orientada, né, como vai fazer o tratamento, por quanto tempo ela deve retornar, enfim, de maneira adequada, é super benéfico a utilização dos inibidores de bomba de prótons. O problema é fazer de forma errada. Uau! Continuando, como eu falei, a digestão de proteínas, a quebra de proteínas vai ser dificultada, ou seja, aqueles que buscam o desenvolvimento muscular ou crescimento muscular, melhor performance nesse quesito, vão sofrer um déficit, porque a absorção vai estar prejudicada, porque o estômago tem forte influência na questão de quebra de proteínas, para já gerar um acúmulo de aminoácidos para o intestino, para correr a absorção, enfim, ou quebrar as proteínas em proteínas menores para o intestino fazer a digestão consequentemente depois. Então a gente já perde esse quesito. Como se não bastasse isso, tem outro problema também. Existe uma bactéria chamada H. pylori. É a Helicobacter pylori. Quando a gente tem uma taxa baixa de ácido clorídrico, essa bactéria ela se fixa melhor na mucosa gástrica. E essa mucosa gástrica com esse, no caso, essa bactéria, está relacionada ao aumento dos casos de câncer estomacal por conta dessa bactéria. Agora pensa comigo, se o suco gástrico ele é importante para a digestão e ele é importante também na questão de destruir bactérias e tudo mais, não é mais fácil uma bactéria se fixar ali no estômago? É óbvio, porque o pH aumentou, ficou um pH mais básico. E essa Helicobacter pylori, ela tem preferência por um pH mais básico. Ela não vai ser agredida, não vai ser destruída ali. Ah, mas a Helicobacter pylori ela também sobrevive em ambiente ácido. Sim, ela sobrevive em ambiente ácido também, mas ela vai ter maior facilidade de se fixar nessa região, por conta que não tem suco gástrico ou ácido clorídrico suficiente para destruí-la. E essa bactéria está associada a maior nível de casos de câncer estomacal. Por isso, pessoal, eu deixo aqui algumas dicas para vocês de como a gente, de maneiras naturais, de como a gente pode evitar esse pequeno desagrado para nós, no caso. Como evitar ter gastrite, como evitar ter refluxo. Tá, eu falei um monte da gastrite, mas e o refluxo? Quero saber do refluxo. Pessoal, o refluxo é gerado pelo quê? O relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, ou seja, esse relaxamento permite com que o suco gástrico vá até o esôfago. Geralmente é provocado por uma refeição copiosa, ou seja, que aumenta a pressão dentro do estômago e faz o relaxamento desse esôfago. Essa pressão no estômago pressiona de tal forma o esfíncter que ele abre e o conteúdo gástrico vai até o esôfago, o que é muito ruim, porque gera uma esofagite, no caso no esôfago. Essa esofagite acaba lesando essa região, essa mucosa, e o tempo de agressão pode gerar um dia, demora,
no caso, um câncer, pode gerar. Então, é extremamente importante que a gente adote medidas preventivas para evitar a gastrite e também o refluxo. Maneiras positivas que vão não só beneficiar no nosso desempenho físico, qualidade muscular, mas qualidade de vida também. E aqui eu vou dizer umas dicas para vocês, beleza? Bom, a gente sabe que a proteína é importantíssima para nós. E a gente sabe também que, se a gente utilizar os inibidores de bomba de prótons, a gente acaba dificultando a absorção dessas proteínas porque elas não vão ser quebradas de maneira efetiva. Mas a gente sabe também que quanto mais proteínas a gente ingere, mais suco gástrico é liberado e maior é a chance de a gente ter uma gastrite. Então, é importante que a gente estabeleça uma quantidade de proteína X para que a gente ingira. Não, a gente não precisa, pessoal, ficar ingerindo 4 gramas de proteína, 3 gramas de proteína por quilo. Que viagem é essa, velho? Não precisa. Entre 1,6 a 2 gramas por quilo de proteína tá ótimo. Não precisa mais do que isso. E a gente sabe também que algumas proteínas elas geram mais agressão, ou não a questão de agressão, mas irritam mais a mucosa gástrica do que outras. Algumas pessoas é a carne vermelha, outros é a carne branca. Então, tem pessoa que varia. Tem pessoas que não têm problema com a proteína de soja, por exemplo, mas tem muito problema com a proteína animal. Então, varia. Portanto, a primeira dica que eu deixo para vocês é o seguinte: não ingira uma quantidade exacerbada de proteínas que não precisa, e além disso, utilize de fontes proteicas que estejam mais fáceis para serem digeridas ou que não irritem tanto o seu estômago. Tem pessoas que variam, tem pessoas que é carne de frango, outras é carne bovina, então o que é mais tolerável. Então você tem que achar qual é o meio termo para vocês, o que é melhor para vocês, ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica eu vou dizer para a questão do refluxo. Não, pessoal, não façam refeições copiosas antes de dormir. Não! Quando a gente, geralmente quem quer ganho de peso, no caso massa magra, quem quer perder gordura também, geralmente o pessoal faz uma ceia com gordura, uma gordura de fontes boas no caso, e uma proteína de lenta absorção, geralmente uma albumina e tudo mais, beleza? O grande problema é quando o pessoal faz isso antes de dormir. Fez isso, vai dormir. O que acontece, pessoal? Quando a gente fica em decúbito, ou seja, deitado, no caso, o nosso estômago ele já está com conteúdo alimentício ali dentro. A pressão ali já elevou. Além disso, quando ele está deitado, ocorre um aumento da pressão abdominal em si. Ou seja, vai ter duas pressões ali em cima do esfíncter esofagiano inferior, que no caso vai relaxar por conta dessa pressão. Lá vai o conteúdo gástrico lesar o nosso esôfago. E isso pode gerar azia, pode gerar pigarro, né? Tosse. Geralmente o pessoal tem uma tosse de meses e não sabe por que é aquela tosse. Até pensa em câncer de pulmão, pensa em asma, e quando na verdade é um refluxo acontecendo por conta disso. Portanto, a dica que eu deixo para vocês aí que tem esse problema, no caso do refluxo, façam uma alimentação copiosa de ceia, no caso com gordura e proteína de lenta absorção, 4 horas antes de dormir. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, nada adianta você consumir gordura, proteína e se deitar e ficar vendo Netflix, né, pessoal? Que o problema, no caso, é quando a gente fica em decúbito. Ou seja, fez a sua alimentação, fique sentado, ok? Fica sentado por umas 2 horas, 3 horas e depois você vai se deitar. Mas fique sentado, fique em pé, enfim, não fique deitado, porque a pressão abdominal e a pressão ou o conteúdo alimentício vai gerar uma pressão que vai empurrar o esfíncter e vai, no caso, relaxá-lo, permitindo a entrada do conteúdo gástrico, lesando a sua mucosa esofagiana. Beleza? É claro. Terceira dica que eu deixo para vocês, pessoal, é que não ingira líquidos junto com alguma alimentação copiosa. Por exemplo, um jantar, um almoço. Não ingira líquidos junto. Por quê? À medida que a gente vai ingerindo líquido em conjunto com uma refeição, acontece a diluição de ácido clorídrico, diluição do suco gástrico, ou seja, vai ficar mais diluído, eu vou precisar de mais ácido clorídrico, para gerar uma maior concentração desse ácido clorídrico a ponto de gerar a digestão dessa proteína, enfim. Dá para perceber, né, que quando a gente diluiu, a gente precisa aumentar a concentração. Aumentar a concentração, a gente precisa de mais ácido clorídrico, enfim. E isso vai lesar de forma mais fácil, porque tem mais ácido clorídrico, a mucosa. Portanto, pessoal, não ingira líquidos junto com a sua alimentação, uma refeição copiosa e tudo mais. Não ingira líquido, né? Então, depois de 1 hora, você passa a ingerir os líquidos.
Antes disso, não. Terceira dica, pessoal, é a terceira dica mais falada no mundo inteiro para todas as pessoas, para todas as doenças. Evite o estresse, evite o tabagismo e evite o máximo que você puder bebidas alcoólicas. Porque todos esses elementos, e claro, né, pessoal, aqui é um canal que a gente trata de musculação, atividade física em geral, evite o sedentarismo, né? Esses quatro quesitos estão sim associados também a maior ocorrência de gastrite, no caso, ok? Porque ocorre um estresse na mucosa gástrica que gera todos esses efeitos. No caso, o sedentarismo está relacionado intrinsecamente com a questão de a gente aumentar a pressão abdominal e, no caso, gerar maiores, ou, no caso, mais chances de o relaxamento esfíncter esofagiano inferior, né? Então, esse permite maior, no caso, refluxo e tudo mais, beleza? Então, evite o sedentarismo, evite ficar se estressando à toa, pessoal, porque a gente já viu já o porquê que o estresse acaba influenciando, evite o tabagismo, tenha-se um dia alimentar adequado, pessoal, evite alimentos também que promovam, no caso também evitem, pessoal, alimentos que perturbem a sua mucosa gástrica também, pessoal. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixei algumas dicas para vocês. Tentei explicar ao máximo, de uma forma mais facilitada para vocês, como que acontece o processo patológico da gastrite, como vocês podem evitar de maneira natural. Mas é sempre importante deixar uma coisa bem clara, pessoal. Os vídeos, no caso, eles têm a função de informar a você. Mas, pessoal, é extremamente importante, antes de qualquer coisa, que você consulte o seu médico. Esse vídeo tem caráter informativo, ele não é uma consulta. Porque numa consulta a gente está acompanhando o paciente, a gente conhece de perto o paciente e conhece o que está afetando esse paciente. É importantíssimo que você esteja em contato com o seu médico e tire suas dúvidas com ele. Como eu falei, a medicação é importante? Sim, a medicação é importante em muitos casos e ela auxilia no tratamento e se for utilizada de maneira bem eficaz, se for utilizada de maneira correta, ela vai ter vários frutos positivos para você. O problema é quando utilizado de forma errada ou de forma exacerbada, e isso é prejudicial para você, no caso, ok? No caso, em vídeo eu deixei apenas algumas dicas que a gente pode utilizar de formas naturais de como manejar melhor a patologia da gastrite e do refluxo em si. Medidas naturais que todo mundo pode efetuar para melhorar a questão desse distúrbio, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Espero novamente que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo. Estarei tirando todas as dúvidas de vocês ou lá no Instagram, no direct. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!